Afinal de contas, como saber se eu estou dissociando ou tendo uma dissociação? Essas questões referentes à dissociação, primeira coisa, de forma bem resumida, é o fato de você perder a conexão referente aos seus pensamentos, memórias, conexão com a realidade. Lembrando que aspectos dissociativos, eles variam entre graus, né, podendo ser eventos dissociativos ou crises dissociativas, tendo aí em si diversas complexidades no entendimento do que acontece no cérebro de uma pessoa que está realmente dissociando. Lembrando que tanto essa questão do evento dissociativo como também da crise dissociativa, ambos são extremamente complexos. Porém, ambos têm em si questões referentes à gravidade extremamente diferentes. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com você, para você entender se por acaso você está dissociando ou tendo uma dissociação ou não. Então é extremamente importante nós entendermos quais são os sinais que o nosso corpo dá ou a nossa consciência dá para identificar sobre essa questão de dissociação. Então o primeiro sintoma é uma sensação estranha, como se você estivesse fora do seu corpo. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre aquela questão de paralisia do sono. Então é uma sensação similar a essa. Não é igual, mas é similar. Então é como se você estivesse num estado difícil de explicar para as pessoas, mas é como se às vezes você se sentisse fora do seu corpo. Às vezes você observando a si mesmo ou tendo algumas sensações estranhas referentes a isso. Se por acaso você apresentar essas questões, isso pode ser um sinal de que pode ser que você esteja passando por um evento dissociativo. Lembrando que é importante você buscar orientação profissional nesses casos. Mas isso é um sintoma aí que é importante você observar se por acaso você está apresentando esse sintoma. Um outro sintoma muito comum é a desrealização. Então é quando você olha para o externo. Então, por exemplo, eu aqui dentro do espaço, né, do meu estúdio onde eu gravo os vídeos, aqui, as coisas ao meu redor, eu começo a perceber uma desconexão assim com essas coisas. Então, por exemplo, às vezes eu olho para esse quadro e eu percebo que ele está estranho. Parece que ele está tipo numa outra dimensão. Ou às vezes eu não me sinto conectado com esse ambiente. Então parece que eu estou em outro lugar, né? Eu não estou aqui. Mas às vezes esse lugar onde eu estou, muitas vezes eu nem sei explicar qual que é esse lugar. Então, se por acaso você começar a sentir uma desconexão com a realidade, isso é um outro sinal extremamente importante de você avaliar, por causa que isso também faz parte aí de estados dissociativos. Então, se por acaso se apresentar alguma desconexão com a realidade, é importante você observar isso, porque isso também pode ser aí um sintoma de que você esteja dissociando. Um outro sintoma que pode acontecer também é justamente o aparecimento, né, de algumas amnésias. Você se esquecer muito dos eventos e tudo mais. Lembrando você que está assistindo esse vídeo que essa questão referente à amnésia é uma das coisas muito fundamentais aí que precisa ser analisada, porque a amnésia você pode ver aí diversos outros transtornos que pode ter como comorbidade, né, essa questão da amnésia. Porém, é um sinal que pode ser também uma questão dissociativa, visto que existe a amnésia dissociativa, no qual a pessoa ou ela esquece no momento que ela está dissociando sobre as coisas ao redor dela, o nome de pessoas, identidade, enfim, ou também pós-evento, né? Como sendo uma consequência de que ou ela pode perder capacidade de lembrar do evento, ela não consegue se lembrar do evento parcial ou total, bem como às vezes ter consequências pós-crises dissociativas. Então a pessoa ela não se lembra mesmo depois de tendo a crise, né? Então precisa de um trabalho aí para reorganizar algumas estruturas cerebrais dessa pessoa. Então é extremamente importante essa questão da amnésia, porque como falei, ela está ligada a outros transtornos, mas se por acaso você percebe alguma questão referente à amnésia, é interessante averiguar aí, porque isso também pode ser um sintoma aí referente a que você esteja dissociando. Um outro sintoma muito importante é a perda da noção de tempo. Então, às vezes, você fica tentando se lembrar das coisas que você fez dias anteriores e você não tem essa recordação tão nítida na sua mente, né? Então, tipo, não vem nada
das coisas que você fez anteriormente. Isso também pode ser uma questão referente à amnésia. Porém, é interessante observar que esse também pode ser um sintoma que a pessoa pode estar dissociando, e então é interessante averiguar aí a intensidade referente a essa questão temporal dela e os impactos que isso está trazendo para a vida dela de forma negativa. Então, se por acaso você percebe essa desconexão muitas vezes com esse fator temporal, também pode ser uma questão aí referente a um exemplo de sintomas dissociativos. E para saber se você está dissociando ou não, uma das características assim fundamentais é você ter aquela sensação de estar fora de si. Então essa sensação de você estar fora de si é extremamente angustiante, porque ela foge do que é comum para você no seu dia a dia. Às vezes você pode ter vivenciado isso muitas vezes em um sonho que você teve, que aconteceu uma fatalidade e você está ali de repente como um espírito fazendo coisas e tudo mais, né? E às vezes aquilo é extremamente angustiante porque você não queria que, sei lá, o seu fim fosse daquele jeito e tudo mais, então isso é extremamente angustiante. Então a partir do momento que a pessoa está fora da realidade, às vezes ela pode ter essas percepções também e que isso causa aí muita angústia. E isso tem impacto diretamente referente a algumas ações e decisões da pessoa. Porque o fato dela estar desconectada da realidade, como é uma coisa muito intensa e muito diferente, às vezes a pessoa ela fica conectada para aquela sensação que ela está sentindo. Isso influencia diretamente de uma forma negativa a tomada de ação e decisão dessa pessoa. Porque como ela está nessa fase de fora de controle referente aos pensamentos, emoções e sentimentos, tudo isso, né? Englobando tudo isso, é difícil ela tomar uma decisão na vida dela, né? Ou ter uma ação. Então ela tem uma sensação de estar fora da realidade, até mesmo com essas questões da tomada de ação e dos comportamentos. Então, se por acaso você está apresentando essa sensação de perda de tempo ou de desconexão com algum comportamento, alguma ação, também isso é um sinal aí de que você possa estar dissociando. Já que você me acompanhou até aqui, comece a observar se por acaso você está sentindo algum desses sintomas ou até mesmo você conhece alguém que pode estar reclamando desses sintomas. É uma coisa extremamente fundamental a observar um pouco mais esses comportamentos, essas reações, como eu já supracitei, né? É extremamente angustiante nós passarmos por isso, você passar por isso, ou as pessoas ao redor passarem por isso. A partir do momento que você ou a pessoa consegue identificar alguns comportamentos ou essas angústias, aí sim é fundamental passar por profissionais qualificados que consigam trazer esse estado de regulação emocional e cognitivo para essa pessoa. Lembrando, trabalhando de forma multidisciplinar pode trazer resultados significativos. E recomendo aí, se por acaso você se identificou com algum desses sintomas, averiguar isso daí num profissional qualificado. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração.